O número de famílias que terminaram 2022 endividadas foi recorde, o maior. O principal responsável. A situação que ele nunca mais sai dessa dívida, ele vira escravo naquela situação. Os brasileiros nunca estiveram tão endividados. São mais de 70 milhões de pessoas. Em outras palavras, atingimos o maior nível de endividamento das famílias brasileiras. A grande maioria das pessoas está presa em um sistema feito para esmagar e destruir sonhos. Eu nasci nesse sistema e provavelmente você também. Só que tudo mudou para mim quando eu percebi que precisava seguir um caminho diferente. Um caminho que 99% das pessoas não estavam percorrendo. Onde o meu tempo de vida não seria desperdiçado com coisas que não fazem sentido, mas sim investido para me trazer a verdadeira liberdade. Essa é uma história sobre o tempo e como eu decidi que não ia deixar ele escorrer pelas minhas mãos. Isso começou mais ou menos quando eu tinha uns 15 anos de idade, 14 para 15 anos. Então começou a jogar. E ele não saía do quarto. Estava jogando o dia inteiro aqui, só com meus amigos, eu jogava umas 8 horas a mais assim por dia. Estava jogando Fortnite, Rocket League e tudo mais. E aí eu tinha uma obrigação básica que era acordar, ir pra escola, passar de ano. Eu era um cara bem mediano mesmo. Ainda mais que vai estar aqui, aquilo ali faz parte. Eu fui mãe aos 42 anos de idade, adoro falar isso, tô com 63. E é só nós dois. Então, assim, eu por ele e ele por mim. Então minha mãe teve que me criar literalmente sozinha mesmo, se virando, trabalhando pra caramba. Tinha que vender, tinha que bater meta e tudo mais. Só minha tia, que me ajudava sempre aqui também, me buscava na escola, porque minha mãe estava trabalhando. Eu trabalhava 10, 12 horas, mas eu consegui muito conciliar isso do trabalho com a criação do João. Talvez por eu ter uma infância muito complicada, sofrida, assim, com muita luta, né? Eu perdi a mãe muito nova. E eu fazia questão, assim, de almoçar com o João, de tomar o café da manhã, de levá-lo para o colégio. Porque a gente já estava entrando no ensino médio, então a galera estava tipo, nova, daqui a pouco chega o Enem. Alguns amigos meus já tinham decidido que eles queriam fazer ou engenharia ou então medicina. Eu falei, caramba, eu tô meio que desperdiçando esse meu tempo só jogando, né? Eu não tinha ideia do que eu realmente queria, mas eu tinha certeza do que eu não queria, que era ou direito, ou engenharia, ou medicina, que são as 3 maiores que todo mundo faz. Mas era a vida adulta e tinha que fazer aquilo para ganhar dinheiro. Eu falei, caramba, ser adulto deve ser chato assim, porque você tem que fazer uma coisa que você não gosta para poder ganhar dinheiro. Eu tinha um pouco dessa visão. 3.569 horas. Foi esse o tempo que eu somei jogando em uma única plataforma naquela época. Isso são 148 dias. Quase meio ano direto só jogando. E esse tempo de vida, ele nunca mais vai voltar. Embora eu gostasse muito de videogames, foi ali, olhando para aquele número, que eu percebi o buraco em que eu estava me enfiando. Eu falei, já que eu não sei o que eu vou fazer, qual caminho eu vou seguir para poder viver, eu falei, pelo menos deixa eu começar a utilizar meu tempo melhor. E nisso eu comecei a pesquisar no YouTube vídeos de desenvolvimento pessoal. Como ser uma pessoa melhor, como ser uma pessoa mais produtiva. Comecei a querer entender de mentalidade das pessoas que tinham sucesso. Eu entendendo mais sobre desenvolvimento pessoal, mentalidade, eu comecei a ver que as 3 liberdades que existiam, né? Que era liberdade de tempo, liberdade geográfica e liberdade financeira. E eu vi que a melhor forma de alcançar isso seria empreendendo. O primeiro caminho, o mercado de afiliados. E eu falei, caramba, eu consigo fazer isso aqui só pelo meu celular, então deve ser muito fácil, porque eu vi o cara ganhando dinheiro, falou que eu ia ganhar tantos reais por dia, só trabalhando meia hora ali pelo celular. Eu falei, caramba, eu vou tentar fazer. E aí nisso eu passava o dia inteiro ali postando coisa, ficava seguindo várias pessoas que se interessavam por aquele nicho, pra elas me seguirem de volta. Era um trabalho muito manual, e aí eu fiquei nisso um mês, mais ou menos, crescendo aquele perfil, cheguei a ter uns 5 mil seguidores no Instagram. Até que chegou um dia que eu não tinha feito nenhuma venda ainda, ninguém tinha se interessado ainda pelo produto. Eu encontrei um outro perfil que já estava muito mais na minha frente, já estava com 50 mil seguidores. Eu chamei o cara no Instagram e perguntei, eu vi que você tem um perfil igual ao meu, que você está fazendo afiliado, quantas vendas você já fez? Esperando que o cara ia falar que ele já tinha feito, assim, dezenas de vendas. Ele falou que não tinha feito nenhuma venda ainda, que estava lá no caminho. E aí, eu caí na real. Não fazia muito sentido aquela estratégia que eu estava aplicando. As barreiras de entrada eram muito altas.
E quem ensinava não parecia querer entregar o ouro de verdade, mas sim vender o máximo de curso possível, ensinando coisas genéricas. Insistir nesse mercado só estava aumentando a minha sensação de perda de tempo. O segundo caminho, day trade. Então tudo que era fácil e rápido me atraía pra caramba pela internet. Então eu fiquei ali vendo vídeo direto de day trade, estudando estratégia, anotando os gráficos e tal, suporte, resistência. E no início eu fiquei um mês ali estudando, mais ou menos, vendo a galera ganhando dinheiro, me interessando por aquilo. Fui na conta de teste, na conta demo, fazer uns testes ali sobre o que eu tinha aprendido. Eu nunca conseguia ganhar grana de fato, mesmo seguindo o que a galera tava falando. E eu vi que na real era muito mais um cassino do que estratégia. Sim, nem precisa comentar. Eu quase entrei numa furada enorme. O day trade, ou opções binárias, envolve muito mais risco do que fazem parecer. Além de ser um mercado muito competitivo, que gera um enorme estresse emocional e pode aumentar o risco de prejuízo, não fazia sentido algum aquilo ser realmente um método que funciona para qualquer pessoa, mas sim um jogo de azar, desses que você vê muito por aí hoje em dia. E aí, o ensino médio batendo na porta, e eu senti uma pressão maior ainda sobre o que decidir, sobre o Enem estava chegando, sobre a prova que eu ia fazer e tudo mais, estava estudando. E um dia, do nada, apareceu no meu YouTube lá uma thumbnail de um vídeo que o título era Como eu fiz $1.000 em uma semana com a Shopify aos 17 anos de idade. Eu falei, caramba, o que esse moleque de 17 anos tá fazendo aqui que eu não sei que ele tá ganhando $1.000 em uma semana? E o vídeo era em inglês. Mas aí eu fui assistir o vídeo, coloquei a legenda do YouTube mesmo, fui me virando pra ver o que ele tava falando. O terceiro caminho, dropshipping. E foi aí que ele mostrou o que era o dropshipping. Então eu nunca tinha ouvido falar desse termo antes da minha vida, foi a primeira vez que foi nesse vídeo do YouTube, e aí o cara explicava que basicamente ele ia criar uma loja na Shopify, que era muito simples de criar, ele ia vender produtos na loja dele, e só quando alguém comprasse, ele ia comprar lá na AliExpress por 3, 4 vezes mais barato e enviar direto para o cliente. Então ele não tinha que lidar com a entrega, não tinha que lidar com estoque, dava para começar com baixo investimento. Quando eu vi o vídeo dele explicando, eu falei, caramba, como é que eu não pensei nisso antes? Era o modelo perfeito. Não precisava de muita grana para começar, eu ia vender produtos reais para pessoas reais. E o melhor, eu só precisava focar na venda. Toda a parte cara e difícil de logística, transporte, entrega, era tudo por conta do fornecedor. E claro, eu mergulhei de cabeça. Aí eu comecei a ver todo o vídeo de dropshipping que aparecia para mim. E eu ficava pesquisando sobre novos vídeos de dropshipping. Então eu tomava café vendo vídeo de dropshipping, ia pra aula, eu voltava para almoçar e eu ia almoçar com o celular na minha frente vendo vídeo de dropshipping. Só que acabou que eu fiquei viciado em estudar. Então eu caí no golpe do afiliado, do day trade, depois de ser um estudante profissional, porque eu não aplicava nada. E eu só ficava estudando, esperando ter um momento perfeito, esperando uma estratégia nova. Então bateu esse choque, assim, esse medo de ficar de fora. E eu falei, vai ser agora de uma vez por todas e eu vou começar no drop e vai dar certo. Foi como programar o contador do relógio. Eu tinha economizado R$300 para investir e tinha exatos 30 dias para pôr em prática o que eu estudei e fazer a minha loja lucrar. Do nada ele chegou e falou, mãe, eu tô trabalhando. Eu comecei um trabalho novo e tal, eu vou precisar da sua ajuda aqui. Eu tô assim, mas que tipo de ajuda, João? Na época eu lembro que eu tinha R$300 guardados, que eu tinha ganhado de presente das minhas tias, da minha mãe de Natal, de aniversário. Eu tinha R$300 em notas e eu tinha que começar a anunciar os meus produtos no dropshipping. Aí ele foi e falou, mãe, tem um pessoal da gringa. Eu tô assim, o que é gringa? A primeira coisa, o que é gringa, meu filho? Aí o pessoal de fora. Eu falei assim, João, isso não é meio pirâmide, essas coisas, não? E nisso eu não tinha cartão de crédito. E aí eu fui pedir pra minha mãe o cartão dela e eu dei esses R$300 pra minha mãe. Aí ele disse, não, eu vou ter que usar às vezes o seu cartão, porque eu não tenho cartão de crédito. Eu achei que aquilo ali era uma brincadeira. Aí eu fui, peguei o cartão dela e cadastrei o cartão dela no Facebook pra poder anunciar. Aí eu fui, criei a minha loja, passei tipo uma semana só criando a loja e tal, fazendo a loja perfeita. Comecei a encontrar produtos e eu encontrei 2 produtos primeiro. Foi um smartwatch, um relógiozinho ali padrão mesmo, baratinho, e um fone sem fio que era tipo AirPods. E eu coloquei primeiro o fone sem fio pra anunciar. Aí eu lembro que passou um dia, não teve nenhuma venda, e aí eu ficava o dia inteiro acompanhando pra ver se alguém ia comprar ou não, só que a galera não comprou nada desse primeiro produto. E na próxima semana eu fui, lancei outro produto que foi o smartwatch. Mais uma vez, coloquei uns 20, 30 reais, passou um dia, nenhuma venda, passou outro dia, nenhuma venda e eu fui e desativei tudo.
Então eu encontrei um carregador 3 em 1, que é um carregador que você carrega o smartwatch, o fone e o celular ao mesmo tempo. Então eu fui, coloquei ele na minha loja, ele custava R$80 no fornecedor, eu vendia por 200 na minha loja. Então eu tava depositando tudo que eu tinha naquele produto, então fiz uma página muito top, fiz um videozinho bem legal também e coloquei ele para anunciar. Os mesmos R$30 de investimento por dia. Eu tava ansioso pra caramba, porque era eu sozinho com, 15 anos de idade, tentando fazer o negócio. Falei, caramba, será que alguém realmente vai comprar na minha loja? Uma loja, que um menino de 15 anos de idade criou, ninguém nem me conhece, ninguém conhece essa loja, eu tô lançando ela agora. Será que alguém vai comprar nela? Então, se eu fizesse a primeira venda, era a validação de todo aquele ano que eu fiquei estudando e que o dropshipping realmente funcionava. Eu já tinha queimado metade da grana e em mais alguns dias o restante ia pelo ralo também. E no dia seguinte em que eu publiquei o novo produto, eu acordei sem nenhuma venda de novo. Eu levantei, me arrumei, fui pro colégio e assisti às primeiras aulas. Aí eu desci, passou meia hora de recreio, eu lanchei, conversei com os meus amigos, aí eu voltei pra sala pra continuar na escola. E aí eu fui pegar meu celular pra ver que horas eram, pra ver se o horário já ia começar. Nisso, quando eu puxei meu celular pra ver que horas eram, tinha lá a primeira venda. E na hora que eu vi o celular, essa notificação, eu fiquei em choque, literalmente. Eu peguei meu celular assim, o professor passando matéria e eu olhando a primeira venda, assim, que tinha feito no meu celular, sorrindo igual bobo, na sala de aula, ninguém entendendo nada, assim, eu só olhando pro meu celular, falei, caramba, o dropshipping realmente funciona, alguém comprou na minha loja, o dinheiro caiu pra mim e eu já tinha lucrado mais de R$100 naquela venda. Não, isso deu uma clareada absurda, porque antes eu tava no escuro, eu não sabia se eu ia conseguir vender ou não. Mas quando ela caiu, eu tinha certeza que ia dar certo, era só questão de tempo para eu poder aprender novas estratégias, testar mais produtos e tudo mais, para eu poder escalar as vendas. Então eu cheguei num desafio que eu tinha um produto que ele estava vendendo, só que eu não sabia como que eu ia escalar ele. Então eu fiz a primeira venda, aí passou mais uma semana para fazer a segunda venda. Aí que eu entendi que eu tinha que começar a aumentar o investimento que eu estava fazendo em anúncios. Só que eu não sabia como que eu escalava. E eu tinha muito medo de colocar mais dinheiro e parar de vender. Fiz umas 20 vendas só, pouca venda até. No primeiro mês ali, com 15 anos, eu tinha feito R$2.000 de lucro. Claro que eu desconfiei e pensei, o que é isso? João, você tem certeza? Não estou entendendo esse trabalho. Mas quem faz isso? Eu só pensava em coisas erradas. Eu não cheguei a ver alguma coisa boa com isso. Eu ainda tinha medo de que podia dar errado. Então eu não queria arriscar muito. Eu só queria ter uma lojinha que vendia bem e eu ganhava um dinheiro. Porque eu não tinha ideia do que o dropshipping poderia proporcionar ainda para minha vida. Então eu fiquei quase um ano vendendo só esse carregador e no total de 6 meses eu tinha vendido R$100 mil dele. R$100 mil faturados em 6 meses. Até pouco tempo antes disso, R$300 era o máximo que eu tinha disponível para investir. Parecia até loucura para mim. Mas, sem perceber, o que parecia uma grande conquista acabou trazendo uma grande lição e ela não veio de graça. Só que aí o ano tava acabando, deu janeiro de 2020, o produto começou a ficar mais caro para anunciar. E uma época começou a dar prejuízo. Aí eu comecei a ficar preocupado pra caramba, porque aquele lá era o único produto que eu tinha, e eu tive que literalmente parar todo o investimento, porque senão eu só ia ficar perdendo dinheiro, aí que as vendas pararam totalmente. Nunca, em hipótese alguma, coloque todos os ovos na mesma cesta. No dropshipping, o seu negócio nunca pode depender de apenas um produto. Isso foi uma das paradas que mudou o meu jogo no dropshipping, que eu entendi que eu tinha que sempre estar testando coisa nova, porque senão uma hora o produto iria parar de vender e eu ia parar de ganhar dinheiro. Eu já tinha vendido mais de R$100 mil, então era basicamente só replicar o que eu tinha feito com outros produtos, e no terceiro produto que eu testei de novo, e eu lembro que eu coloquei esse produto para testar no Facebook, eu investi assim R$100, e logo no primeiro dia ele voltou, me deu R$600 de venda de volta. Aí no segundo dia eu já tinha aumentado um pouco mais de investimento, eu já tinha batido R$1.000 em menos no dia. E aquilo eu vi também, assim, que ele foi me pedindo para aumentar o limite do cartão. Não tinha nessa época os alertas assim, entrou essa venda, entrou isso, entrou aquilo, né? E quando veio, realmente eu assustei demais da conta e falei, meu Deus, vou ter que fazer um empréstimo, como é que ele vai pagar isso? Eu vou ter que fazer... Eu lembro que no final do mês ela veio toda preocupada, assim, falando comigo, João, que é isso, João? Eu vim aqui no cartão, gastou R$20 mil aqui no Facebook. Pelo amor de Deus, eu tô muito assustada com isso aqui. Eu não tenho esse dinheiro para pagar essa fatura de cartão. Mas o negócio tá dando certo mesmo, você tá precisando de ajuda e tal. Ela achou que tava dando tudo errado. Porque ela viu lá R$20 mil em gastos, só que ela não sabia que, do outro lado, tava entrando mais dinheiro. Eu falei, não, mãe, relaxa. Pode ficar tranquila. Se você quer que eu deposite o dinheiro antes, eu tô assim, mas como? De onde que vem esse dinheiro? Aí que eu falei, não, isso é pirâmide.
Eu fui, fiz a transferência para ela, ela viu, caramba, meu filho tá fazendo a transferência aqui, desses 20 mil reais que eu gastei no meu cartão, tipo, o que é isso? Falei, não, eu gostaria de ver a sua loja. E aí ele começou a me mostrar, falou assim, não, você pode... Me ensinou um pouquinho a mexer ali no computador dele, que eu não entendia nada, que eram muitas telas, eram muitas coisas. Mais ou menos eu fiquei assim, não, o negócio é sério, é muito sério isso. Vamos lá amanhã, então, abrir a empresa. A gente tem que abrir um CNPJ agora. Aí que ela viu a seriedade. Foi quando gastou esses 20 mil reais no cartão dela e eu fiz a TED para ela. A maior vantagem de um negócio verdadeiramente digital é poder crescer exponencialmente com muito menos dificuldade e muito mais rápido. No primeiro mês, aplicando essa nova estratégia, eu já tinha faturado mais de 100 mil reais novamente. No segundo mês, quase 400 mil reais de faturamento. Comecei a investir mais, comecei a escalar no Facebook. No primeiro mês eu fiz 100 mil reais de faturamento com ele. E aí foi só aumentando. No segundo mês foi uns 300 mil, depois 350 mil, 400 mil. Aí o João começou e de repente o telefone dele apitava. Trim, trim, eu tô assim, o que é isso? É dinheiro, mãe. É dinheiro entrando. Eu tô assim, ai meu Deus, gente, como é que pode? Eu no carregador eu demorei 6 meses para vender 100 mil. E no meu segundo produto eu demorei 6 meses, os mesmos 6 meses, só que para vender 1 milhão dessa vez. E o telefone dele não parava de apitar. 1 milhão de reais faturados em 6 meses. E aqui eu preciso ser honesto e deixar claro para você, caso você ainda não saiba. Faturamento não é lucro. Esse é o total de giro que eu tive no meu negócio. Mas ainda assim, é surreal pensar que um adolescente de 17 anos já tinha gerado tudo isso em um negócio que criou sozinho e do zero. E eu mesmo, nessa época, não tinha a dimensão disso. Na verdade, eu precisei de um choque de realidade para entender. O Brasil tem o primeiro caso de coronavírus confirmado. É um homem de 60... 13 dias depois, o país tem 25 casos confirmados. 205 mil testes positivos. Literalmente tudo começou a fechar, não podia sair de casa, no jornal toda hora passando, você não podia encostar na mão de outras pessoas e tudo mais. E nisso minha mãe trabalhava no shopping, ela era vendedora de uma loja no shopping que tem aqui perto, e aí o shopping fechou também. E como ela meio que não tem salário, ganha só comissão, e ela começou a parar de vender também. E aí nisso a gente ficou em casa aqui, nós dois, a pandemia inteira, basicamente. E foi uma parada bem sinistra, porque pela primeira vez assim, eu não tava encontrando mais meus amigos, não tava mais indo pra escola, tô continuando pagando tudo, só que a grana que tava entrando era muito menor. Ele ficou muito preocupado comigo, problema de saúde também, que eu perdi uma irmã, ele perdeu, né, a tia dele. Então foi tudo junto ali, a dor da doença, a dificuldade. E eu meio que parada, né, porque eu também não conseguia, e ao mesmo tempo muito ligada com, eu sofrendo com a minha irmã, no tratamento de químio dela e tudo. E pela primeira vez, assim, eu vi que minha mãe estava mais preocupada com dinheiro. Então a gente já não estava comprando mais muita coisa e tudo mais, a gente estava mais pensando onde que a gente ia parar de gastar. Só que mesmo assim não estava dando. Então foi uma das épocas que eu vi mais minha mãe assim, mais estressada, muito preocupada. Direto estava acontecendo a pressão dela começar a subir e eu entendi que estava tudo relacionado àquilo. Eu falava, nossa, eu vou vender meu carro, a gente pode vender o apartamento para eu poder pagar. Ele viu muito isso. Com isso, o João se destacou mais ainda no que ele estava fazendo. Ela sempre me chamava assim, ah não, João, saca aqui pra mim tal valor pra gente poder pagar as contas no final do mês aqui. E eu comecei a fazer isso frequentemente pra ela e eu vi que o dinheiro tava acabando. Até então eu tinha ali 16 anos de idade, eu morava com minha mãe, ela pagava todas as contas e tudo mais, e eu ainda não tinha preocupação. Eu já tava fazendo um dinheiro ali bem novo e tudo mais, só que eu não tinha muita responsabilidade ainda pra mim. Era um negócio sério, só que ainda não tinha acordado pra vida realmente, sabe? E o João trabalhando. Ele ficava trabalhando 24 horas, ele virava à noite. E quando começou a dar errado aqui em casa, com a pandemia, com minha mãe recebendo menos grana, o negócio começou a dar mais certo também as minhas lojas. Eu tava focando mais por conta disso também. E começou a intensificar. O pessoal do colégio ligou pra minha mãe, porque ela não tava conseguindo mais pagar a mensalidade no colégio. E nisso a galera ligou pra ela ir lá pra poder tentar acertar, negociar alguma coisa. E porque senão, eu ia ter que sair do colégio. Eu ia fazer, um financiamento. Ou então, eu já estava conversando com o pessoal da gente dividir aquilo ali. Só que o valor era muito alto. Aí a gente foi lá na minha escola, foi no colégio. E a gente estava conversando lá com o pessoal e eu vi que tinha uma dívida lá de uns 18 mil reais.
da mensalidade que não tinha pago ali durante quase um ano inteiro. Na hora que a mulher falou assim, você quer parcelar, você quer pagar à vista, a gente consegue um desconto aqui e tudo mais, vai pagar no cheque. Na hora que eu vi assim, falei, caramba, tipo, eu não tinha noção daquele valor ali que minha mãe não tinha conseguido pagar. Eu tive uma crise de choro lá na hora e tal, a gente acertando com o pessoal da tesouraria. E foi quando o João falou, não, eu vou assumir a dívida. Ele passou a dívida para ele. Na hora, assim, foi, tipo, bem instantâneo. Eu falei, não, mãe, pode deixar que eu vou pagar aqui. E eu comecei a fazer dinheiro agora, eu tenho esse dinheiro aqui para poder pagar essa dívida e eu vou pagar esses R$8.000. Aí na hora minha mãe falou, que isso, filho? Você é doido? Você vai pagar R$18.000? Não posso deixar você fazer isso não, você não tem esse dinheiro não e tudo mais. E ele falou, não, mãe, eu tenho esse dinheiro. Aquilo me assustou muito, que o João, nós pagamos um valor bem alto. Mas eu fui batendo de frente, não, mãe, pode deixar. Isso aqui é pra mim e tudo mais, pode deixar que eu vou pagar. E eu ouvindo ele falar, conversando com o financeiro ali, eu ouvindo o João falar como que ele ia fazer. Então ali, ele foi assim, realmente o homem da casa. Ele queria me ajudar. E ele queria, de certa forma, contribuir com aquilo que não fosse aquele peso para mim. Foi nessa virada aí que eu passei a acreditar mais no trabalho dele. E passei a olhar isso com outros olhos. Tenho certeza, sim, que se não fosse por ela, eu não ia estar onde eu tô hoje, não. Porque eu sei de tudo que ela passou para poder me criar bem. Ela me teve mais velha, assim, ela me teve com 42 anos de idade. E ela sempre foi muito certa. Assim, ela sempre foi muito certa com tudo que ela ia fazer. Ela sempre me ensinou a nunca passar por cima de ninguém. Eu sempre coloquei o João muito pra frente. Eu não poupei esforços assim e sempre acreditei. João, nós vamos viajar, nós vamos fazer isso. Sentava com o João, a gente ficava imaginando aquilo, sonhando. Fazer um brinde, né? Parando pra pensar depois, eu falei, caramba, imagina se eu não tivesse acertado no dropshipping, imagina se eu tivesse desistido, sei lá, no segundo produto que eu testei, aquilo lá não ia estar acontecendo. Eu parei e falei, caramba, esse negócio aqui é muito mais do que só uma lojinha que vai me dar uma rendinha extra, mas sim algo que pode literalmente transformar a minha vida inteira, mas não só a minha, e não é só por mim, né? Ela me criou sozinha a vida inteira e era a hora de eu poder recompensar aquilo. E assim foi. Ele foi cada dia conquistando mais coisas e eu fui me surpreendendo com aquilo e admirada com aquilo, a ver que o João, assim, ele já era um profissional. E eu queria que o dinheiro nunca mais fosse uma preocupação pra gente no final do mês, pra ter que ficar fazendo conta no final do mês, ter que ficar cortando gasto e tal, e ter que ficar criando dívida, mas sim o dinheiro ser a solução do problema. E foi nessa época aí que eu entendi que o dropshipping podia mudar a minha vida por completo. Aí, rapaziada, acabou de chegar aqui, ó, a TVzinha nova. Porra, muito top, velho. Não achei que ela era desse tamanho, não. Muito da hora. Aí essa aqui vai lá pro quarto da minha mãe, velho. Presentinho aí. Essa vai ficar aqui na sala, outra vai ficar no seu quarto. Passou não. João Pedro não pode fazer. Eu tinha passado por tudo aquilo. Entendi do processo. Guardei grana, reinvesti, escalei. Ver a confiança e a felicidade da minha mãe quando ela viu que tudo mudou dentro de casa me inspirou muito. Foi como ter aquela sensação boa de missão cumprida. Mas ainda faltava uma coisa. E eu imaginei uma viagem assim pro sul, pro nordeste e tal. Foi quando o João falou que ia pra Dubai, né? Então isso foi uma coisa assim, meu Deus. Eu tava com outros amigos do digital, que eu tinha feito no mercado digital. Aí a gente falou, mano, e se a gente viajar pra Dubai, tipo, daqui a 2 semanas? Falei, caramba, viaja pra Dubai agora, assim, do nada, mano, e tal. E o João era de menor, né? Ele viajando sozinho, a trabalho, com a equipe, eu não vou dar conta. A gente foi, comprou as passagens, comprou tudo e foi lá pra Dubai. A gente pegou 14 horas de voo lá pra Dubai, a gente pegou um apartamento no andar 64, era tipo lá no topo do prédio, e ele ficava de frente pro Burj Khalifa. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz assim foi ir pra varanda e ficar olhando pro prédio. Eu fiquei tipo assim uns 10 minutos só olhando pro prédio assim, ele era muito alto, tinha que até entortar a cabeça pra olhar pro topo dele.
E foi passando um filme, assim, de tudo que eu tinha percorrido na minha vida. Uma galera, tipo, me zoando quando eu tava começando no colégio. Aquela insegurança, aquela pressão que eu tava pra poder fazer faculdade ou não. E eu ficava pensando, caramba, imagina se eu tivesse desistido no primeiro produto que eu testei. Eu não ia estar ali naquele momento, não ia estar lá em Dubai, naquele prédio, olhando pro Burj Khalifa. Minha vida não ia ter sido transformada, literalmente. Eu ia estar na dúvida de qual faculdade que eu ia fazer. A questão financeira, assim, lá em casa da minha mãe, não sei como é que ia estar. Se eu não tivesse feito grana naquela época, eu não sei o que ia acontecer. E eu olhei toda essa trajetória e falei, caramba, tipo, realmente vale a pena. Valeu a pena eu não ter desistido no primeiro teste, valeu a pena não ter desistido quando veio as primeiras dificuldades, tipo, literalmente valeu a pena tudo. É aqui que se inicia um novo capítulo e ainda não finalizado da minha história. Naquele mês inteiro em Dubai, eu praticamente só monitorei a minha loja. E pra ser bem sincero, eu trabalhei muito pouco. Eu dava só uma olhada nos anúncios, fazia algumas reuniões com a minha equipe, nada mais. O foco era realmente curtir a viagem. E ainda assim, eu tava vendendo mais de 30 mil reais todos os dias. Ou seja, mais de 1 milhão somente naquele mês. Isso me fez imaginar quantas pessoas realmente conseguem ter acesso a tudo isso. Quantas pessoas poderiam simplesmente parar tudo e viajar assim para outro país de uma semana para outra? E parece que essa dúvida não era só minha. A quantidade de mensagens que eu recebi durante aquela viagem sempre que eu compartilhava algum momento foi fora do comum. As pessoas queriam saber o que eu tinha feito para chegar até ali. E isso me deu uma ideia. O Jota representa talvez a mudança do rumo da minha vida. Eu tava no cursinho querendo medicina. Eu já fui açougueiro, 4 anos. Fui motorista particular por 9 anos. Você trabalha ali sábado, domingo, feriado. Às vezes eu pegava 6 da manhã, 11 da noite. Eu era militar, eu tava na AMAN. A gente tinha um notebook que era todo quebrado, tudo aberto assim do lado, tudo torto. Cada botão que o Jota clicava, a gente clicava junto. Porque aí eu fiquei de cama, minha mãe com Covid, e eu fazia entrega de remédio. Investi no mapa em setembro e em dezembro eu já tava faturando, tipo assim, 2 mil reais por dia, mano. E aí foi surpresa, porque eu não imaginava que ia vender tão rápido e que aquele negócio tinha um potencial. E caiu a primeira venda, eu e o Bruno, a gente se olhou e só a gente entendia o que era aquela notificação, aquele barulhinho, né? A gente tava no meio do povo, assim, a gente tava no meio da loja, onde tava todo mundo junto. Caiu a venda, a gente se olhou e a gente... Porra, cara, é isso, velho. O telefone vibrou, eu já olhei, caralho, eu já virei pro meu patrão, olha aqui, velho, sai uma venda, o trem realmente acontece, eu te falei pra você que é verdade. E pum, primeiro mês, 15, segundo mês, 20, 30, 70, 80, 100, 150, até que tipo, a gente tava fazendo 200 mil de lucro por mês. Eu falei, caralho, mano, onde eu cheguei? 20 e poucos mil de lucro, 20 mil é o que um general ganha. Um ano atrás, 2 anos, eu tava embaixo de sol e de chuva, mano, fazendo entrega. E hoje, tipo assim, tô no AP no bairro mais top da cidade, mano. Compartilhar o meu método com outras pessoas foi, sem dúvida alguma, a melhor decisão que eu tomei depois de ter entrado pro dropshipping. Mano, desde que eu me tornei aluno do Jota, faturei mais de 8 milhões. Entrando ali quase 90, 100 mil por mês de lucro e vem aquele bagulho bizarro, aí eu falei, não, realmente, é isso. Mano, eu faturei 2 milhões e meio. Cerca de 3 a 4 milhões. Eu cheguei a fazer 40 mil num dia. Hoje foi só 77 mil ainda. Só? 90 mil. Vai focar aí? Fiz 90 mil pago ontem. Mano, foi 1.500.000, velho. Juntando aí tudo. E cara, não tem explicação. Eu jamais imaginei o que as minhas estratégias poderiam causar na vida das pessoas. São centenas de alunos que, mesmo começando do zero, acreditaram no meu método e transformaram completamente as suas vidas. Só que a gente, só pensava, não, mano, a gente precisa ajudar ela. A gente pagava consultas, pagava remédio e tudo mais. Mesmo às vezes não tendo, tipo assim, 400 reais se eu tirasse de 1.000 reais que sobrava pra mim, eu não ia ter dinheiro pra comprar a minha comida do mês. Quando ela chegou no quarto e viu a plaquinha do Jota de 1 milhão, ela olhou pra mim e perguntou assim, nossa, Vi, isso aí é verdade? Eu falei, sim, é verdade. Tipo, é 1 milhão de faturamento. E ela, ficou com um sorrisão assim que, eu nunca me esqueço, sabe? Graças ao Jota e ele ter aparecido na nossa vida,
eu consegui ajudar ela até onde eu pude. Tipo assim, até o último dia de vida dela, eu ajudei. E, tipo, se não fosse ele, cara, Nossa. a gente não ia ter conseguido. Tipo assim. Hoje, já são 4 anos de mercado, faturando no mínimo R$100 mil a cada mês. E é isso que eu quero que você entenda. Não é um produto, uma técnica ou um truque que vai mudar o seu jogo. Apenas consistência e a estratégia certa, para garantir que você construa um negócio realmente sólido no dropshipping. Um dia desses, eu tava refletindo. Quantas pessoas realmente têm tempo para aproveitar a vida? E das que têm tempo, quantas têm grana para aproveitar esse tempo? E das que têm tempo e dinheiro, quantas realmente estão livres para usufruir disso? Enfim, quantas pessoas realmente conseguem chegar lá? 30%? 20%? 10%? Bom, pode até parecer ousadia de um moleque que sonha alto, e eu tenho certeza que não é um caminho fácil. Mas eu decidi, eu tô disposto a fazer o que 99% das pessoas não estão para poder chegar lá. Mesmo que a gente seja só 1%. E se você também quer fazer parte do 1%, eu te vejo na Jornada Liberdade Digital no dia 15 de abril. Bora comigo? Meu nome é Guilherme, já faturei mais de 8 milhões com o mercado digital e eu faço parte do 1%. Meu nome é Adriel, eu já faturei mais de 3 milhões com dropshipping e eu faço parte do 1%. Eu sou Breno Lobo e eu faço parte do 1%. Meu nome é Bruno. Meu nome é Vitória. E a gente faz parte do 1%. Meu nome é Pablo e eu faço parte do 1%. Meu nome é Miguel e eu faço parte do 1%. Meu nome é Igor e eu faço parte do 1%. Eu sou o Janderson e faço parte do 1%. Meu nome é Breno Arias de Matos e eu faço parte do 1%. Jota.